Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje, 15 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Arte. Eu fiquei curioso para saber por que exatamente 15 de abril, e aí me dei conta por que a Unesco escolheu 15 de abril. Porque é o dia do nascimento de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, em 1452, ele nasceu, 15 de abril. E a Unesco escolheu Da Vinci como o representante da palavra arte. E é curioso porque essa palavra, em grego, a tradução de arte para grego é tekné. Então a primeira palavra que surgiu para definir uma coisa bem feita, algo bem feito, foi tekné na Grécia. Os romanos não tinham essa palavra, passaram para arte, com o mesmo significado, a maneira de fazer bem feito. Por isso que a alquimia é chamada de grande arte, o artista. Então tinha um sentido daquele que faz um trabalho bem feito. Só que com o passar do tempo, essas duas acepções foram se separando. O tekné deu técnica e desviou-se para o exercício técnico, que todo mundo sabe o que significa, não vou precisar definir. E o exercício artístico passou a ser usada a palavra arte. Como se fossem dois mundos separados, arte e técnica, esquecendo-se que na sua origem, tekné e arte significavam a mesma coisa. Na semana passada eu me referi de como a medicina se afastou dessa visão de tirar a poesia do exercício dela, coisa que os físicos continuam exercendo, misturando arte e técnica, misturando na nossa acepção, não a original. Curioso que a própria palavra poesia, que hoje dá o sentido corriqueiro é de que é algo fantasioso ou fora da realidade, ser poeta é ser fora da realidade. Curioso que a palavra poiesis em grego significa fabricar. Nós médicos usamos continuamente sistema hematopoético, fabricante de sangue. Não é um sistema nosso organismo que fabrica o sangue, chama-se sistema hematopoético. Então poiesis, que deu poesia, novamente há essa separação. No sentido técnico significa fabricar mesmo. E no sentido, na outra acepção, é algo que está dissociado da realidade, mas uma discrepância. Então esse comentário é em relação ao dia de hoje. Por que Da Vinci? Porque Da Vinci conseguiu unir as duas coisas. Tanto em grego como em latim, ele era técnico e artista. Ele era inventor, ele era matemático, ele era desenhista, ele era pintor. Ele era artista, inventor. Então ele conseguia compor no homem renascentista essas duas facetas, de que o conhecimento e a visão artística, que a técnica e a arte podiam se reunir. Uma mesma pessoa não precisava ter dois mundos diferentes. Podia ser capaz de fazer a Mona Lisa e desenhar e construir armas, desenhar coisas, projetar paraquedas, ou seja, uma mesma cabeça, e escrever poema. Uma mesma cabeça que era capaz de uma coisa, era capaz de outra. Então, por isso Da Vinci, me parece que tenha sido por isso. A outra coisa é que hoje, por causa de conversas no consultório, eu comecei a investir meu tempo em listar algumas coisas que são curiosas. Eu estou falando aqui que um dos enormes problemas da psiquiatria é o fato de todo o linguajar técnico do psiquiatra ter passado para o dia a dia com um conceito completamente diferente do original. Embora todos eles guardem no senso comum uma conotação agressiva, desqualificadora, se xinga com o diagnóstico, como eu brinco aqui, né?
Mas não é só o diagnóstico. As palavras psiquiátricas, elas têm conceitos curiosos. Por exemplo, frequentemente nós vemos a palavra esquizofrenia ou o adjetivo esquizofrênico ser aplicada a situações que são confusas, ambivalentes, não são claras. O Brasil é um país esquizofrênico, essa situação é esquizofrênica. Isso é um equívoco, completo equívoco. Na realidade, eu compreendo dizer que é uma metáfora que está se falando, mas quando se pega o nome de uma doença para se aplicar a uma outra situação, soa agressivo para quem tem a doença. Então, por exemplo, de alguma forma é frequente se ouvir que essa situação é o câncer da sociedade. Metaforicamente, se compreende essa separação, que o poder destrutivo que pode haver ali. Mas e a cabeça da pessoa que, porventura, tem um diagnóstico de câncer? Ela está vendo que aquilo está sendo comparado com uma coisa destrutiva. Como é que isso chega até ela? Esquizofrenia. Quando nós usamos a palavra esquizofrênico ou esquizofrenia para nos referir a situações da realidade que são confusas, que não são claras, mas de qualquer forma são ruins, imagine quem tem o diagnóstico. O que ele vai absorver disso? Outra situação dentro da mesma coisa é chamar de bipolar todas as pessoas que porventura no momento tenham dificuldade entre escolher entre carne e feijoada, entre picanha e feijoada. Você está indeciso, parece que é bipolar. Soa como se ser bipolar fosse uma condição traduzida por ser volúvel, por ser inconstante, por opinião flutuar. Compreende-se novamente a metáfora. Como o transtorno bipolar ele é fásico, ao longo da vida, a pessoa pode ter alternâncias de fases depressivas e alguns episódios de elevação de humor que nós chamamos de mania. Isso é traduzido na linguagem prática como a pessoa sendo inconstante, o que não é verdade. Uma pessoa ter transtorno bipolar não se traduz no comportamento por inconstância. Não se traduz por ser volúvel, por mudar de ideia. Outra listinha. Fulano de tal tem uns TOCs. Vocês já devem ter ouvido isso. TOC é uma sigla. Transtorno obsessivo. Aliás, é um acrônimo, porque nós falamos de uma vez só. TOC é transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno clínico que se traduz por um enorme sofrimento da pessoa por ter ou alguma coisa na mente, como pensamentos ou operações mentais, ou na conduta, que a pessoa se sente obrigada a fazer. Caso não faça, tem muita angústia, mas ao fazer também não concorda em fazer. Ou seja, a pessoa permanece num estado de angústia grande por viver nessa falta de sintonia. Mas as pessoas usam TOC como se fosse um substantivo. Então, uma pessoa ser metódica, disciplinada, pontual, essa pessoa não tem TOC no sentido de transtorno obsessivo compulsivo. Ela pode ter traços obsessivos, ou seja, o comportamento dela tem traços, mas ela não tem sofrimento. É o jeito dela de ser organizada, disciplinada, metódica, que, aliás, são atributos que são exigíveis para qualquer coisa numa vida em comum. Só quando essa situação se torna, vamos dizer assim, mais intensa, que nós podemos dizer que é um traço obsessivo. Quando há uma descompensação clínica, ou seja, a pessoa que sofre com os sintomas obsessivo-compulsivos, aí é TOC. Mas não existe o substantivo uns TOCs para se referir porque a pessoa só usa uma determinada cor, coloca as cores de um determinado jeito, tem algo sistemático na maneira dela se conduzir na vida. Essa é ótima. Quando nós usamos a palavra histérico, é sempre no sentido pejorativo de dizer para uma pessoa que perdeu o controle e está gritando. Parece que está histérico. Você é histérica? Ou histérico? Essa palavra, inclusive, ela não está mais presente no vocabulário oficial da psiquiatria, exatamente por causa dessa conotação
que ficou pejorativa ao longo do tempo. Mas no dia a dia as pessoas falam de comportamento histérico, mas sempre nesse sentido, como sendo algo fora de controle e que a pessoa é escandalosa e fora de controle. Ou seja, se pega algo que foi usado no sentido técnico para se resumir a uma conduta que é discrepante para o momento. Tristeza não é depressão. Hoje eu acordei deprimido ontem. Não é assim que depressão acontece. Depressão é um estado mantido. Por definição, ele precisa levar algum tempo presente, consistente, com importância, na maior parte do tempo, para que nós passemos a considerar tristeza ou depressão. Porque senão é tristeza. Nós não podemos confundir as duas coisas. Tristeza é uma reação de perda. É uma reação de luto, que pertence a qualquer ser humano que tenha estabelecido o vínculo com uma pessoa ou com um objetivo e tenha perdido, ou tenha ameaça de perder. Depressão é um estado clínico que precisa ser tratado. Tristeza é um estado de alma, como se dizia antigamente, que precisa de apoio. Mas não podemos usar no sentido corriqueiro, eu acordei deprimido hoje. Eu estou deprimido porque E é verdade, meu time perdeu ontem. Eu estou deprimido porque meu time perdeu. Não, eu estou triste. Não devemos usar a expressão maior para se referir a algo que faz parte da rotina do ser humano. Qual é a outra? Essa é muito comum. Doutor, acho que eu estou com síndrome de pânico, eu estou em pânico. Transtorno de pânico, o ataque de pânico é ataque. Ataque em medicina ou crise se refere a coisas agudas, que são pontuais. Elas sobem e descem. Todas as pessoas conhecem crise de asma ou uma crise de urticária. É algo que dá e passa, não é contínuo. Do mesmo jeito, quando nós usamos em psiquiatria para nos referirmos ao transtorno de pânico, nós falamos de ataques ou crises de pânico que são repetidos. Ou seja, são situações que duram um tempo pequeno, alguns minutos, se chegam a isso, e depois desaparecem, deixando as sequelas, mas depois desaparecem. Sequela é consequência. Mas quando as pessoas usam essa expressão estou em pânico, elas estão traduzindo um estado mantido. Estado mantido é um estado de ansiedade. Então, eu acho que eu tenho síndrome do pânico, eu estou em pânico porque eu fui demitido e não sei o que fazer da minha vida. Não, a pessoa está tendo um estado de ansiedade por conta da ameaça de futuro a ela. Outra palavra que a gente precisa ter cuidado de usar, ou aliás, quem tem que ter cuidado de ouvir é o médico. O paciente não tem a obrigação necessariamente de usar a palavra correta, mas nós temos a obrigação de traduzir a expressão do paciente para o mediquês, para o psiquiatrês. Isso é curioso. Geralmente, quando as pessoas vêm ao psiquiatra, qual é o grande temor de todo mundo, ou que na linguagem do dia a dia as pessoas falem? Eu vou para a psiquiatra porque ele só quer dopar as pessoas, porque como se só houvesse um remédio em psiquiatria que é o tranquilizante. Não. Tranquilizante é um tipo específico de remédio para um tipo específico de ansiedade. Só isso. Tem outras categorias de remédio que são usados com outro sentido. Psiquiatria não é especialidade de um único diagnóstico e de um único tratamento, como às vezes parece. Como se o psiquiatra só tivesse de tratar loucura e trata a loucura com tranquilizante e o objetivo é dopar. Então vamos encerrar essa história, mas lembrar que isso faz parte da fantasia das pessoas, que isso faz parte de como as pessoas encaram a psiquiatria, sim, faz. Então cabe sempre a nós decodificar isso e depois devolver ao paciente. Não basta decodificar, mas é importante que nós levemos ao paciente essa decodificação, ou seja, nós traduzimos e expliquemos o conceito, porque senão nós pensamos que estamos tratando algo, temos convicção, e o paciente acha que está tratando outra coisa. Embora tenha sido um videoclipe,
de várias imagens sucessivas. Eu espero que haja sido interessante para vocês. Tchau.